Você já sentiu que por mais que se esforce, por mais que esteja presente, por mais que tente mostrar o seu valor, há sempre alguém que não consegue enxergar a sua importância, que passa dias, semanas ou meses sem perceber o quanto você contribui para a vida dele ou dela, sem entender o quanto você é essencial, e mesmo quando está diante dos seus olhos, parece que sua presença não tem peso, como se tudo o que você fizesse pudesse ser substituído por qualquer outra pessoa. E você se pergunta se algum dia será realmente valorizado por quem nunca enxergou a profundidade do seu esforço, a intensidade do seu cuidado ou a grandeza silenciosa do seu compromisso, e percebe de repente que nada de fora pode mudar o valor que você carrega por dentro, mas que ainda assim dói ver que quem deveria reconhecer o seu esforço continua cego diante da sua própria sorte de ter você por perto. E é exatamente nesse momento que se abre a primeira janela de percepção, onde a vida começa a mostrar de forma lenta e dolorosa que a mudança necessária não está no outro, mas em você, e que quando você passa a agir de acordo com a sua própria medida, de acordo com a sua própria consciência, o mundo reage de forma inesperada, e é nesse instante que o arrependimento alheio começa a se formar, silencioso, inevitável, e que, embora não seja seu objetivo, se torna uma consequência natural da forma como você escolhe se posicionar, se fortalecer e preservar a sua própria dignidade. 2. Diagnóstico do problema. Durante muito tempo você acreditou que ser bom significava estar sempre disponível, que demonstrar amor significava abrir mão do próprio bem-estar, que dizer sim era a prova de que você era confiável e digno de estima, e passou anos acreditando que o seu esforço poderia fazer com que as pessoas finalmente enxergassem a sua importância, sem perceber que essa constante tentativa de agradar e se sacrificar acabava por desgastar a sua energia vital, corroendo silenciosamente a força que você nem sabia que possuía, tornando cada gesto de entrega um fardo invisível que você carregava com medo de parecer frio, egoísta ou indiferente, sem perceber que esse padrão de comportamento, tão comum e tão natural para quem se importa, tinha um custo emocional enorme que se manifestava em cansaço profundo, frustração silenciosa e uma sensação constante de vazio, e que enquanto você se esforçava para manter todos satisfeitos, quem deveria reconhecer o seu valor, por hábito ou preguiça emocional, simplesmente não o via, transformando cada gesto generoso em um elemento da rotina que não causava impacto algum, e fazendo com que o verdadeiro problema deixasse de ser a falta de reconhecimento do outro e se tornasse a ausência de limites próprios, que permitiriam que você se respeitasse e preservasse a sua energia sem culpa, sem justificativas, sem medo. E é exatamente essa ausência de limites que mantém pessoas que não valorizam você no poder de controlar o seu humor, a sua disposição e até a sua autoestima, e que impede que elas percebam que a sua presença, por mais generosa que seja, só se torna indispensável quando é medida, selecionada e cultivada de acordo com o seu próprio valor. 3. Primeira virada. E é justamente aqui que a filosofia estoica entra como um farol silencioso, mostrando que estar sempre disponível não é um ato de amor verdadeiro, mas uma prisão invisível que você impõe a si mesmo, e que a liberdade emocional só surge quando você percebe que não deve a ninguém a sua energia, a sua atenção ou a sua paz interior, porque o mundo não reconhece o valor do que é dado de forma infinita, apenas percebe a ausência do que sempre esteve à disposição, e é nesse ponto que a primeira virada acontece, quando você entende que ser bom não significa se sacrificar para manter a aprovação dos outros, mas sim agir de acordo com os seus princípios, cuidar de si mesmo com disciplina e consciência, e entender que quem desvaloriza você não está apto a participar da sua verdadeira evolução, e que aceitar essa verdade é, paradoxalmente, o primeiro passo para transformar o seu silêncio e a sua presença seletiva em uma força que ninguém poderá ignorar, e que, embora pareça duro, é justamente esse endurecimento interno que começa a abrir espaço para o arrependimento alheio. Porque quando você para de se sacrificar e passa a se preservar, o mundo ao redor começa a perceber
que o que antes estava à disposição agora é um recurso valioso e limitado, e que a ausência de complacência e de permissividade se torna mais poderosa do que qualquer palavra ou explicação. 4. Escalada da tensão, urgência. Enquanto você continua permitindo que a sua presença seja subestimada, que o seu esforço seja ignorado e que a sua dedicação seja tratada como algo garantido, a manipulação se instala de maneira quase imperceptível, silenciosa, invisível. E cada gesto de bondade sem limites se transforma em um convite para que as pessoas explorem você sem reciprocidade, drenando a sua energia e corroendo a sua autoestima. E quanto mais você insiste em ceder, mais se torna previsível, mais se torna vulnerável. E mais o outro se acostuma a tratar você como uma extensão de si mesmo, como se você fosse uma garantia emocional que nunca acabará. E é nesse ponto que o perigo se torna urgente, porque cada dia em que você não impõe limites, é mais um dia que você investe no crescimento da frustração interna, na construção de ressentimentos silenciosos e na perda gradual da sua própria presença de espírito, e você percebe que, ao tentar controlar o mundo externo com entrega, perdeu completamente a consciência do controle interno, e que a única forma de inverter isso é reconhecendo que quem não valoriza você só sente o impacto de sua ausência quando você finalmente decide parar de correr atrás, parar de justificar, parar de ceder sem perceber, e que esse impacto, silencioso e inevitável, marca o início de uma transformação profunda que não pode mais ser ignorada. 5. Gancho de continuidade. E é exatamente nesse ponto que muitos se confundem e acham que o silêncio é vazio ou ausência de ação, quando, na verdade, ele é o ponto de virada que transforma a percepção do outro, porque ao se retirar com consciência, ao não reagir às provocações, ao não ceder à necessidade de agradar constantemente, você cria uma lacuna emocional que ninguém pode preencher, e é nesse espaço que o arrependimento começa a se manifestar. Lento, intenso, inevitável, e no próximo bloco você vai compreender como atitudes aparentemente simples, como o controle do próprio tempo, a presença seletiva e o autocuidado constante, se tornam armas poderosas que fazem quem nunca valorizou você perceber, finalmente, o valor que sempre esteve diante deles, mas que só agora, na sua ausência, ganha peso, densidade e significado. 6. Profundidade plus autoridade. Os antigos filósofos estoicos compreendiam que o maior poder não reside em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, e que a verdadeira autoridade emerge da capacidade de controlar a própria mente, de resistir à urgência de agradar, de equilibrar a própria energia e de agir de acordo com princípios, não com expectativas externas. E Sêneca afirmava que aquele que se conquista é mais poderoso do que aquele que conquista o mundo, porque quando você conquista o domínio interno, nada externo pode mais desestabilizar sua paz. E é exatamente esse domínio que transforma atitudes simples, silenciosas e consistentes em forças invisíveis que reverberam no comportamento daqueles que antes ignoravam você. E ao aplicar essas lições de forma prática, você começa a perceber que a ausência de pressa, o autocuidado constante, a presença seletiva, a disciplina em não ceder à necessidade de agradar, o silêncio estratégico, a não reação às provocações, o foco em propósito, a leveza de não dar explicações e o perdão consciente, tudo isso não apenas protege você, mas atua como um reflexo poderoso que força os outros a reconhecerem, ainda que tardiamente, o valor que sempre esteve diante deles. E é nesse contexto que o arrependimento se torna inevitável. Porque quem se acostumou a tratar você como garantido, agora sente que perdeu algo insubstituível, e que nenhuma palavra, gesto ou justificativa será suficiente para reverter essa percepção. 7. Segunda virada. O poder oculto. A grande virada acontece quando você percebe que aquilo que um dia pareceu fraqueza, o silêncio, a solidão, a retirada, na verdade, é o seu maior poder, porque quando você não precisa da aprovação,
quando não depende da atenção do outro para se sentir completo, quando mantém sua energia, seu tempo e sua presença como um recurso sagrado, você se torna indomável. E é exatamente isso que transforma a dinâmica invisível da relação. Porque enquanto você corre atrás, permite que manipuladores se beneficiem do seu esforço, mas quando você permanece íntegro, calmo, sereno e firme, sem ceder, o outro sente finalmente o peso da sua ausência. E é nesse espaço que o arrependimento se manifesta, profundo, silencioso, amargo, porque perceber que o que antes estava disponível agora é um recurso inacessível é mais doloroso do que qualquer repreensão, qualquer crítica ou qualquer confronto direto. E é nesse ponto que a força estoica se revela, porque o controle emocional, a disciplina interna e a integridade transformam a sua postura em um reflexo inevitável de respeito, mesmo que quem antes ignorava você nunca tenha aprendido a praticar isso. 8. Clímax. Transformação interior. E chega um momento em que você entende que não precisa mais provar nada a ninguém, que a aprovação de quem não te valoriza nunca foi essencial, e que a rejeição, antes temida, agora se torna libertação, e você descobre, finalmente, que o autocuidado, o silêncio estratégico, a presença seletiva, a disciplina em não ceder e a valorização do próprio tempo não são atos de vingança, mas atos de reconstrução, e que cada escolha feita com consciência e serenidade é uma reafirmação de quem você é, de quanto vale e do quanto a sua energia é preciosa. E é nesse estado que você percebe que o arrependimento de quem não soube valorizar você não é seu objetivo, mas sim uma consequência natural de você ter passado a agir com autonomia, dignidade e integridade, e que cada gesto de preservação, cada momento de autocuidado, cada decisão de se afastar quando necessário é uma afirmação silenciosa de força, de maturidade e de presença interior, e que a vida, ao premiar essa postura, demonstra que quem realmente merece estar ao seu lado valoriza você por inteiro, enquanto quem não merece se torna consciente, ainda que tarde demais, do erro que cometeu e daquilo que perdeu sem saber, e que essa compreensão tardia é um testemunho do impacto invisível das suas atitudes, que finalmente fazem quem não te valorizou se arrepender amargamente, não por vingança, mas pela inevitável percepção de que você sempre foi valioso, mesmo quando não foi reconhecido. 9. Encerramento transformador. Então olhe profundamente para dentro de si e perceba quantas vezes você se humilhou para ser notado, quantas vezes confundiu amor com medo de ficar sozinho, quantas vezes ignorou a própria voz para não incomodar ninguém, e entenda que chegou o momento de inverter isso, de se tornar alguém que é lembrado não pelo quanto cedeu, mas pelo quanto se respeitou, pelo quanto preservou a sua energia e pelo quanto manteve a própria integridade, e que a consequência natural disso será que quem não te valorizou cedo ou tarde sentirá a ausência de tudo aquilo que você ofereceu sem abrir mão de quem você é. E mesmo que esse arrependimento alheio nunca seja seu objetivo, ele se tornará inevitável, silencioso, profundo e poderoso. E se você compreendeu o valor dessa mensagem, escreva nos comentários: eu escolho o silêncio da paz, não o barulho da aprovação. E lembre-se sempre de que o verdadeiro poder reside em permanecer íntegro, em cuidar de si mesmo, em não ceder à necessidade de agradar e em agir de acordo com os seus princípios, porque o arrependimento de quem não soube valorizar você não precisa ser provocado, ele surge naturalmente quando você se fortalece, se preserva e se torna consciente do próprio valor. E se você deseja continuar aprendendo como aplicar os princípios estoicos para nunca mais permitir que alguém controle o seu estado emocional, mesmo diante de provocações, acompanhe os próximos conteúdos que vamos trazer e perceba que a força interior, a serenidade e a autonomia emocional são as ferramentas mais poderosas para transformar a sua vida e fazer com que o respeito, a admiração e o reconhecimento de quem realmente importa se tornem inevitáveis, enquanto quem não soube valorizar você aprende tarde ou cedo que perdeu algo que nunca poderá recuperar. Então, se você compreendeu o valor dessa mensagem
e quer continuar fortalecendo sua mente e sua vida com reflexões que transformam a forma como você se vê e se posiciona, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo, porque novos conteúdos como este serão sempre compartilhados para ajudar você a se tornar mais íntegro, mais forte e mais consciente. E se este vídeo trouxe clareza para a sua vida e despertou insights importantes, clique no like para mostrar que você valoriza a mensagem e quer continuar recebendo conteúdos de transformação. E escreva nos comentários a frase que simboliza a sua escolha de agir com dignidade e serenidade. Eu escolho o silêncio da paz, não o barulho da aprovação, para que possamos criar juntos uma comunidade de pessoas que se fortalecem de dentro para fora e que entendem que o poder verdadeiro não está em controlar os outros, mas em se respeitar, se valorizar e agir de acordo com os próprios princípios.